Fala, torcida tricolor e torcedores que não são de São Paulo. Tudo certo? Fazer um pré-jogo aqui, um vídeo mais rápido hoje. São Paulo e Corinthians amanhã lá na Neoquímica Arena, jogo 7h30 da noite, em transmissão do Premier e da Casa TV. Um clássico que São Paulo tem que ir em busca desses 3 pontos para buscar a vaga na Libertadores, né? E restou isso para São Paulo agora, brigar por vaga na Libertadores. Mas, enfim, um jogo que eu estou bem ansioso, estou esperando. Não tem jeito, eu crio expectativa grande para o jogo de São Paulo, então eu acho que o São Paulo tem que ir em busca dos 3 pontos amanhã, tem que buscar a vitória e não pode entrar lá só para não perder, porque o time do Corinthians também, com todo respeito, não é grande coisa essa temporada. Bom, como vem os times? São Paulo teve uma semana ruim essa, hein? Oscar com problema, Oscar vem com problema de saúde, Lucas voltou a sentir dor no joelho, e o Enzo Dias que fez cirurgia na hernia, então já são 3 desfalques importantes do São Paulo numa semana só. Semana terrível de lesão. Uma semana que não foi muito boa para o São Paulo. São Paulo vem de um empate e uma derrota. Um empate com o Flamengo em 2-2, que não foi tão ruim lá na Vila. E uma derrota para o Bragantino também na Vila, os 2 jogos como mandante. Perder de 1-0 para o Bragantino, que é algo inaceitável. São Paulo não podia perder. Era jogo para fazer 3 pontos fáceis contra o Bragantino, para já estar com 48 e mais acima na tabela brigando por vaga na Libertadores, né? Porque agora o Bragantino está na nossa frente, o Bragantino está em oitavo colocado também, com 45 pontos, mas o São Paulo não podia ter desperdiçado, jogado fora 3 pontos assim. O Corinthians, por outro lado, também não vem bem, o Corinthians vem de derrota para o Bragantino, lá na arena do Red Bull, 2-1, uma derrota que o Corinthians reclamou bastante por um pênalti que a Edna marcou a favor do Bragantino. E uma derrota para o Ceará em casa, no domingo. Perdeu de 1-0 com um gol dele em São Paulo, Galeano. Um gol de voleio, belo gol dele. Então o Corinthians também vem mal, hein? São Paulo vem 1 ponto nos últimos 2 jogos. O Corinthians vem de nenhum ponto nos últimos 2 jogos. Que maravilha ver os dois times, hein? São Paulo em nono colocado, como eu falei, com 45 pontos. Corinthians em 12º com 42 pontos. O Corinthians ainda tem a Copa do Brasil, né? Tem semifinal ainda para jogar, então o Corinthians ainda está em mais uma competição. Tem chance de título esse ano, por mais que eu não acredite. Ainda tem chance de título esse ano. Já o São Paulo só briga pela vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores. No brasileiro, os dois estão brigando pela mesma coisa. G8, torcendo para ter G8, G7, para entrar numa pré-Libertadores ou numa vaga direta para Libertadores. Bom, a escalação provável dos dois. O São Paulo, a provável está com Rafael no gol. Aí, já o zagueiro direito, ou o Tolói ou o Ferrarese. O Ferrarese estava na seleção da Venezuela, foi convocado, então por isso que ele é dúvida. Ele acabou jogando e teve um desgaste, né? Então São Paulo vai ver amanhã se vai entrar ou com ele ou com o Tolói. Alan Franco, de zagueiro central, e o Sabino jogando pela esquerda. Na lateral direita, 3 atrás, né? Na lateral direita, o São Paulo deve vir ou com o Mike ou com o Cedric. Eu, particularmente, gosto mais do Mike, não sou tão fã do Cedric. Para volante, para fazer a trinca de meio campo, ou o Pablo Maia ou o Bobadilha. O Pablo Maia está voltando agora, voltando de lesão. E o Bobadilha estava na seleção do Paraguai, então também é dúvida. Mesma coisa do Ferrarese. Junto para jogar com um deles dois, Luiz Gustavo, que já me agrada bastante, e o Alisson, Marco Antônio, que vai fazer uma baita falta nesse meio campo. E na esquerda, para completar a linha de 5, ele deve ir com o Ferreirinha. Porém, tá dúvida, tá listado como dúvida ou o Ferreirinha ou o Patrick. Eu acredito que deve jogar o Ferreirinha, porque ele foi bem tanto no jogo contra o Flamengo como no jogo contra o Bragantino. E o Patrick não passa muita segurança, não é um jogo bom para você colocar o moleque para jogar lá na arena. O moleque não tem muita rodagem, não tem muitos minutos com a camisa do São Paulo, então eu acho que não deve entrar o Patrick, deve entrar com o Ferreirinha mesmo, é o que eu faria também. Lá na frente, Luciano, que é a esperança de gol de São Paulo, né, o jogador mais decisivo que o São Paulo tem no elenco disponível, e Rigoni ou Tapia, que aí, pelo amor de Deus. Aí é 8,80 não, é 6 por meia dúzia. Não muda nada. Tapia estava na seleção do Chile, por isso é dúvida também. Mas Tapia e o Rigoni, terrível os dois. Tapia pelo menos fez uns golzinhos, ajudou um pouco, mas também não corre pra ninguém. O Tapia não me agrada. Tem gente que gosta e elogia ele.
não sou fã do Tapia também, não. Pra mim, Tapia ou Rigoni, péssimo qualquer um dos dois que jogar. São Paulo vem assim, com desfalque, igual eu falei. Enzo Dias, Arboleda com lesão muscular na coxa, o Lucas com dor no joelho, o Oscar com problema de saúde, problema sério, e o Marcos Antônio com lesão muscular também. Esse eu botei só os principais, porque ainda são os, né, que não estão há muito tempo. Porque aí de muito tempo aí você tem Caleri com cruzado, tem André Silva com lesão no joelho, tem Rian com cruzado, enfim, eu posso ficar falando até amanhã que São Paulo tem uma lista grande de desfalque, né? Já o Corinthians vem para uma 4-4-2 ou 4-3-1-2, essas variações assim, uma dessas duas, que vai vir com o Hugo no gol, ou o Felipe Longo, se eu não me engano. Hugo é dúvida porque está voltando de lesão, tinha sido convocado, foi até cortado por isso, mas o Hugo deve jogar, provavelmente é ele. Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e Bidu na esquerda. Bidu, eu acho Bidu terrível, mas Maicon voltando de lesão ou Charles para jogar como primeiro volante. André Carrijo, esse é bom jogador, eu gosto muito do Carrijo. Carrijo, José Martins e Breno Bidon, 4 no meio campo. E aí lá na frente, Guinegão ou Memphis voltando da seleção da Holanda, jogou os 2 jogos da preparação para a Copa e das eliminatórias para a Copa. Mas o último jogo ele fez 60 minutos, então eu acho que o Memphis deve ir para jogo, deve ir para campo. E fazendo dupla com ele, o Yuri Alberto. O Alberto também é a esperança do Corinthians, né? Se de um lado a esperança é o Luciano, do outro lado vai ser o Yuri Alberto, porque o Corinthians de desfalque tem o Rodrigo Garro. E esse é um desfalque importante. Garro que tomou um terceiro cartão besta demais com o Ceará, faltando 1 minuto para acabar o jogo, ele discutiu e tomou um terceiro cartão amarelo. E o outro desfalque é o Ranieri, tá com lesão no adutor da perna direita e também não joga. O Corinthians, você vê, só tem 2 desfalques, o Corinthians não tem muito desfalque. E as dúvidas são Maicon, Hugo e o Depay, como eu já falei. De árbitro, tem que prestar muita atenção na arbitragem, no árbitro e no VAR. Tem que prestar muita atenção. O árbitro é um árbitro já conhecido por todo mundo, o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. E no VAR, esse aqui é o cara decisivo, pode ser decisivo, é importante gravar o nome desse cara. Tomara que eles não sejam personagens importantes do jogo, tomara. O VAR é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Tomara que não interfiram no jogo nenhum dos dois. Por favor, Daronco e Marco Aurélio. Sem interferir, não precisa favorecer ninguém. Só não atrapalhe o jogo. Por favor. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Dê para eles fazerem uma arbitragem segura, tranquila. E que o jogo ocorra bem. Bom, minhas expectativas, eu espero que o São Paulo jogue para ganhar. Tá? Não só... óbvio que eu espero que o São Paulo ganhe e consiga os 3 pontos. Mas eu espero que o São Paulo jogue para ganhar. Jogue buscando os 3 pontos, buscando fazer o gol e não entre lá acanhado, como já entrou várias vezes lá na arena, entra com o time para trás e aí já viu, né? Aí é terrível. Não pode. Um elenco, com todo respeito, elenco desse do Corinthians, São Paulo não pode entrar recuado. O elenco do Corinthians é, igual esse do São Paulo cheio de lesão. Esse elenco do São Paulo cheio de lesão é pau a pau com esse do Corinthians. Então, assim, São Paulo eu espero que entre para ganhar, entre para fazer 3 pontos, porque o Bragantino que está em 8º colocado tem os mesmos 45 pontos. E se o São Paulo ganhar, vai a igual o número de jogos, 34, e passa o Bragantino em número de pontos. Fica só atrás do Flu, que tem 51. Mas o São Paulo no fim de semana também, domingo, pega o Juventude na Vila. Então é mais um jogo para fazer 3 pontos. Eu consegui tomar 6 pontos nesses 2 jogos. Tá lindo. Pegando os mesmos 51 do Flu. E aí já começa a sonhar com a 7ª colocação. Mas enfim, que tudo dê certo amanhã. Amanhã é aquele dia que eu já vou dormir, hoje eu já vou dormir pensando no jogo, amanhã eu acordo pensando no jogo, já fico ansioso o dia inteiro pensando nisso. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Curte, dá like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui qual vocês acham que vai ser o placar do jogo de amanhã, certo? E tamo junto e vai São Paulo!